Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula, né? Na verdade, sempre falo bom dia, né? Mas indiferente a hora que eu gravo. Agora é boa noite, porque eu estou gravando à noite, tá? Aí vocês vão assistir em qualquer momento aí, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, o que vocês quiserem, tá bom? Então, hoje a gente parou de falar de astronomia e vamos falar um pouquinho de fluido, né? Vamos falar algumas propriedades do fluido e algumas grandezas, né, inerentes ao fluido e o que isso modifica na nossa vida, tá? Então, por que que o fluido é tão importante para a nossa vida, ok? Eu vou pegar aqui pedir para apresentar aqui, tela inteira, permitir, pegar a minha apresentação aqui. Apresentação de slides do começo. Então, estudo dos fluidos. Primeiro, a gente tem que entender o que é um fluido, né? Aqui tem duas imagens, né? Tem esse cone de fumaça colorida, né? Essa espiral de fumaça colorida, e aqui tem um mel, né? Escorrendo, tá? O que essas duas coisas têm em comum? Ambos são fluidos, tá? O líquido ou o gás é um fluido. Então, tudo que está no estado gasoso ou no estado, né, de líquido é um fluido, tá? E mais, qual é a definição de fluido? Né? O que são fluidos, né? Um fluido é determinado por isso aqui, ó. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento são forças que tu aplica sobre esse fluido, tá? Então, quando eu aplico uma força sobre esse fluido, ele se deforma, né? Por mais que seja bem fraquinha essa força. Então, quando eu encosto na água, a água se forma. Se eu encosto no gás, ele também se deforma. Diferente se eu encostar numa mesa, né, num objeto sólido, ele não se deforma, tá? Então, por isso que o fluido, tudo que é gás e um líquido é um fluido, tá? Então, aqui, ó, um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases e os plasmas. Os plasmas é um gás superaquecido, tá? É o que está lá no Sol, quando um raio cai, aquela luz é um plasma, tá? Então, um plasma não deixa de ser um gás superaquecido e também é um fluido, porque também tem essas características de fluido. Mas a melhor definição de todas para fluido é essa aqui, ó. Fluido é tudo que flui. Então, fluiu é um fluido. Bem simples, ninguém nunca vai esquecer o que é um fluido, tá? E para caracterizar um fluido, eu preciso ter algumas grandezas básicas, tá? Então, algumas dessas grandezas são essas aqui, ó. O volume, né? Por quê? O volume é importante no gás, a água, é importante eu conhecer bem o volume dessas substâncias para conseguir entender como que elas funcionam. A massa delas, tá? E se eu conheço o volume e a massa, eu posso ter uma grandeza que a gente chama de densidade, tá? Que é o quê? É a razão entre a massa e o volume. Ou seja, a densidade nada mais que eu pegar a massa e dividir pelo volume. Todo mundo já escutou o que pesa mais, né? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo. Ambos têm o mesmo peso, né? Porque ambos estão, nesse caso, a mesma massa. Só que a gente sabe que um volume de 1 quilo de pena vai ocupar uma massa de 1 quilo de pena vai ocupar um volume muito grande. E no caso do chumbo vai ocupar um volume muito pequenininho, por causa que a densidade deles é muito diferente, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? 1 centímetro cúbico de chumbo. O que é 1 centímetro cúbico de chumbo? É um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Tem 11,3 gramas. Se for 1 centímetro de água, né, esse 1 centímetro cúbico de água aqui, ó, né, que é o mesmo tamanho do quadradinho de chumbo, todos esses quadradinhos têm o mesmo tamanho, a água vai pesar 1 grama, tá? Até essa questão de o que é 1 grama, 1 centímetro, essas definições são todas para água, tá? Por isso que 1 centímetro cúbico de água pesa 1 grama, porque foi feita essa grandeza, né? Respectivamente para a água, por isso que ele bate certinho 1 centímetro com 1 grama.
E aqui 1 centímetro cúbico de madeira pesa, né, dependendo da madeira, né, em torno de 0,5 gramas. Só para lembrar aqui, ó, por que o pesa está entre aspas, né? Porque, na verdade, não é peso que eu estou falando aqui, é a massa. Então, 1 centímetro cúbico de chumbo tem a massa de 11,3 gramas. 1 centímetro cúbico de água tem a massa de 1 grama. E 1 centímetro cúbico de madeira tem a massa de 0,5 gramas, tá? Então, só para vocês entenderem que eles podem ter o mesmo tamanho, mas a massa deles é muito diferente, tá? Por isso que é tão importante eu caracterizar, né, o meu fluido com a densidade. Ah, professor, mas o professor está falando de chumbo, madeira, são coisas sólidas, tá? Densidade pode usar para fluido, para sólido, não tem problema, tá? Pode usar para líquido, para gás. Densidade vai ser a mesma coisa para ambos os casos. Tudo bem? Eu só quero aqui chamar a atenção para vocês que a densidade e a massa específica, elas têm diferença, tá? A densidade é quando eu falo, né, um objeto tem tal densidade, tal, mas quando eu pegar esse objeto, né, vamos dizer o ferro tem uma massa específica de tanto. Elas são diferentes. Por quê? Porque a densidade eu posso calcular para qualquer coisa. A massa específica é referente ao material. O que é isso, professor? Imagina pegar uma esfera oca de ferro. Então, vou medir a massa dessa esfera, né? Então, vou lá, coloco na balança, meço a massa dessa esfera e vou pegar eu vou medir o volume e vou calcular a densidade, né? Mas essa esfera é oca. Não importa, eu vou pegar a massa total e o volume total. Só que se eu calcular a densidade, se eu comparar a densidade dessa esfera de ferro com a densidade do ferro, não vai bater, porque a esfera é oca. Então, quando eu estiver calculando de objetos distintos, eu posso chamar vai ser a densidade. Agora, quando eu estiver calculando, né, do material em si, né, uma esfera totalmente maciça, que eu quero uma referência só do material, eu vou chamar de massa específica. Mas não se preocupe com isso, tá? Em a maioria dos livros ele vai chamar tudo como densidade, tá? Mas saibam que densidade e massa específica tem uma pequena diferença. Massa específica é do material em si e a densidade pode ser do objeto, tá? Aqui, né, como eu estou falando do material, eu trago, né, a massa específica, que a gente chama de μ, né, a densidade a gente chama de D, mas a massa específica a gente vai encontrar com μ. Mas não se preocupem que aqui, quando falar de densidade e massa específica, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, ó, aqui tem a massa específica com os materiais, né? A temperatura ambiente, porque mudando a temperatura e a pressão, essas densidades podem mudar. Então, aqui tem do aço, 7,8, da água, 1, tá? A unidade aqui, ó, grama por centímetro cúbico. Então, aqui, ó, o mercúrio tem uma densidade bem alta, 13,5. O ouro tem uma densidade de 19,3. Então, a densidade do ouro é quase 20 vezes maior que a da água. Então, se uma, um volume que tem 1 grama de água, em ouro isso vai ser quase igual a 20 gramas de ouro. Tá? Então, só para vocês verem como a densidade é tão diferente para alguns materiais. Essa questão de densidade vai ser muito importante, tá? Para os estudos futuros, então por isso que eu estou passando densidade agora, porque depois a gente só vai falar de densidade, ok? Então, densidade a gente terminou. Outra coisa muito importante, né, quando a gente vai falar de fluidos em si, é a parte de pressão. Que eu trouxe uma charge para vocês. Então, aqui tem uma pessoa em pé e uma deitada, ambos estão na areia movediça, né? E aqui está que este afunda rápido e este não. Por que isso?
porque esse aqui está em pé, né? E o que acontece? Quando ele está em pé, a pressão dele sobre essa areia movediça vai ser maior do que esse está deitado. Mesmo ambos tendo a mesma massa, né? Tendo o mesmo peso. A gente vai entender por quê. Por que a pressão de ambos vão ser diferente. Então, aqui tem a definição de pressão, né? A definição de pressão não é nada mais do que a razão entre a força e a área. Então, o que acontece? Para calcular a pressão, eu vou pegar a força e dividir pela área. Neste caso, esse vai ter o quê? Uma área menor. Por isso que a pressão que ele está fazendo sobre essa areia movediça vai ser maior do que esse aqui, ó, que está deitadão lá, ó, tem uma área maior, então a pressão que ele vai fazer vai ser uma pressão menor, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que a área está embaixo, então é inversamente proporcional. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Então aqui, ó, para calcular a pressão, eu pego a força que eu estou aplicando sobre a área que está sendo aplicada essa força, ok? Então, aqui tem um salto fino, né, um salto agulha, se eu não me engano é o nome disso aqui. Então, a pressão aqui é muito maior que se fosse uma sola, né, normal de um tênis. Né? Por quê? Porque aqui a pressão está dividida, o peso dessa pessoa só em cima do salto da ponta da agulha e da frente aqui. Um sapato normal vai ter a pressão dividida em toda a linha toda a sola do sapato. Ok? Qual é a unidade de pressão? É bem importante porque unidade de pressão, a gente tem várias unidades de pressão, tá? A que vocês mais conhecem, né, por causa da experiência do cotidiano de vocês, é a libra. Botei 35 libras. Libras não é unidade de pressão, tá? A gente fala, vou lá colocar 33 libras de pressão no pneu do carro. Está errado. Libra não é unidade de pressão. Libra é unidade de força, tá? É uma unidade inglesa de força. O correto de falar é PSI, tá? Que vem do inglês Pound Square Inch, ou seja, libra por polegada quadrada, que são todas unidades inglesas. Então, quando eu vou colocar lá, não estou colocando 33 libras, mas sim 33 PSI, tá? Que é libra por polegada quadrada, ok? Mas essa é a mais conhecida do cotidiano de vocês, tá? Outra, no sistema internacional, a gente vai usar o Pascal, que é a mesma coisa que o Newton por metro quadrado. Então, a maioria das vezes a gente vai calcular nessa unidade aqui. Outra unidade também usada é em referência à pressão atmosférica, então, que é a unidade do ATM. Tá? Então, um ATM é uma pressão atmosférica. É a pressão que a gente sente aqui no nível do mar, né? A gente vai falar um pouquinho nos próximos slides sobre isso, tá? Então, um ATM é a pressão que a gente sente aqui no nível do mar. Tá? É a pressão atmosférica. Então, se tiver sobre uma pressão de 2 atm, 3 atm, é 2 vezes a pressão que a gente está sentindo aqui. E 2 atm, 3 atm é uma pressão muito grande. Então, essas pressões são extremamente elevadas. Tá? Depois eu vou procurar e vou deixar lá também um videozinho, tá? De como a pressão é violenta, né? A pressão atmosférica é violenta. Parece que a gente não sente, tem uma pressão de um ATM, tá boa, mas ela é extremamente violenta, tá? Vou botar um videozinho do um tanque desses tanques que carrega gasolina, desses caminhão tanque que carrega gasolina, implodindo. Ou seja, a pressão atmosférica empurrando ele para dentro. Como isso acontece, né? Até na verdade, essa história, né, quase gerou um mito de um gigante, porque em regiões muito frias, como na Rússia, né, o pessoal às vezes limpava esses caminhão-tanque com vapor de água
vapor de água, ou seja, água muito quente, e depois de limpar, fechava esses tanques. E à noite, quando ficava muito frio, a pressão interna, né, diminuía e a pressão atmosférica ficava tão forte que entortava esses tanques. E eles não conseguiam explicar. Né? Então eles achavam que era um gigante, um monstro muito grande que pisava em cima desses tanques e amassava esses tanques. Depois eles viram que, na verdade, era só a pressão atmosférica. Tá? Eu vou depois procurar um videozinho da pressão atmosférica amassando o tanque, é bem interessante. Outra coisa também que é culpa da pressão atmosférica, né? É quando a gente fala, criou o vácuo e o negócio ficou grudado lá e eu não consigo tirar. O que é esse criar o vácuo? É não ter pressão ali, né? Ter uma pressão muito baixinha e a pressão atmosférica empurrar aquilo, aquela peça lá com muita força. Então, o que acontece? Né? A pressão é maior, então, se a pressão é maior, está sendo aplicada numa certa área, então, pense que esse ar está dividindo a força aqui, né? Se eu passar ele aqui, está multiplicando. Então, área vezes pressão vai ser igual a força. Então, eu tenho uma pressão sobre uma área, vai surgir uma força. Então, por isso que eu não consigo tirar, né? Então, quando fala que criou vácuo, é porque, na verdade, eu não estou conseguindo, né, tirar, porque a pressão atmosférica está empurrando aquilo com muita força. Ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho de pressão atmosférica, tá? Então, a pressão atmosférica, ela está nos empurrando em em todos os pontos, tá? Então, aqui, ó, a pressão atmosférica está no nosso corpo todo. A gente não sente porque a gente está, né, todo dentro da pressão atmosférica. Então, quando eu respiro, né, o ar que entra para dentro do meu pulmão está sobre um ATM também. Então, meu pulmão lá dentro está com um ATM de pressão. Então, a pressão interna e a pressão externa é igual. Por isso que eu não sinto nada, né, porque eu acabo igualando a pressão atmosférica. Se não fosse isso, né, eu poderia implodir, né? O meu corpo não conseguiria suportar essa pressão externa, tá? E essa pressão atmosférica, ela vai diminuindo. Então, conforme a altitude, vai diminuindo aqui, ó. Então, aqui eu tenho, né, uma imagem aqui de altitude em quilômetros por pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é outra unidade de pressão, tá? A gente vai entender futuramente por que milímetro de mercúrio também é unidade de pressão, tá? Mas também é unidade de pressão. Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, quando está aqui embaixo, né, ele está em torno de 760 milímetros de mercúrio, que é uma pressão atmosférica, ok? Conforme eu vou subindo, a minha pressão atmosférica vai caindo. Aqui eu tenho a altura do Monte Everest, que é 8,85 quilômetros de altitude, né? E fala que nessa altura a pressão atmosférica é em torno de 250 milímetros de mercúrio, ou, né, praticamente um terço da pressão atmosférica no nível do mar. Ok? Então, é só para vocês verem como que é a pressão, né, com a altitude vai se tornando tão pequena. E isso acontece porque a pressão depende da massa de ar que está sobre nossa cabeça. Então, quanto mais alto, vai ter menos massa de ar sobre nossa cabeça. Por isso que a pressão lá vai ser menor. Ok? Tá? Então, por isso que quando os alpinistas vão escalar, né, o Monte Everest é tão difícil, porque, na verdade, a grande dificuldade deles é conseguir respirar lá em cima. Muitos deles só, né, tem que escalar com cilindros de oxigênio, porque senão não vão conseguir. Na verdade, lá eu acho que todos vão com o cilindro de oxigênio, né, porque senão eles não conseguem chegar a essa altitude.
né? Vou contar uma experiência que eu tive. Então, esse sou eu aqui em 2018, né, no vulcão Lascar, né, que é um vulcão ativo localizado no deserto do Atacama, no Chile, né, com 5.592 metros de altura. Então, em torno de 5,6 quilômetros. Se a gente voltar um pouquinho, né, 5,6 quilômetros vai estar mais ou menos aqui, ó, em torno de 370, 340. Então, eu ia estar na, na metade de uma pressão atmosférica. Então, ia estar lá em torno de 370, 380 milímetros de mercúrio. Então, a pressão ali no máximo de altitude lá era a metade da pressão atmosférica. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, talvez foi a única coisa na minha vida que eu pensei em desistir. Pensei que eu não ia conseguir chegar no topo do vulcão, tá? Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, porque realmente não, nós, principalmente eu que fui sempre criado no litoral, então sempre com a pressão máxima, né, a pressão no nível do mar, para mim foi muito difícil. Me parecia que faltava oxigênio, não conseguia respirar. Então, eu até brinco que eu fiz uma graduação em física, fiz um mestrado em física, fiz um doutorado em física e nunca pensei em desistir, mas subir o vulcão Lascar foi realmente lascar, porque foi muito complicado e foi o único momento da minha vida que eu pensei em desistir de alguma coisa. Já pensei em desistir umas 3 vezes nesse vulcão aí, mas como eu sou muito teimoso, eu consegui até o final do vulcão. Mas realmente falta ar, dor de cabeça, os sintomas, né, que eu sentia era náuseas, dor de cabeça e falta de oxigênio. Então, uma simples caminhada, né, que a subida não era muito complexa, né, não conseguia subir, faltava oxigênio e em 2018 eu estava jogando futebol 3 vezes por semana, então estava praticando esportes, estava uma forma boa, mas mesmo assim foi muito difícil para conseguir terminar. Então, vocês já viram quando os brasileiros vão jogar lá no campo de La Paz, na Bolívia, que fica a 3.600 metros de altitude, que eles têm dificuldade de jogar. Realmente, né, para fazer uma caminhada já é difícil, imagina correr e jogar futebol naquela altitude. Ah, mas os bolivianos conseguem. O pessoal que mora nessas altitudes aí, eles acabam tendo o pulmão maior e tendo mais hemácias, né? O que é a hemácia? É o glóbulo lá do sangue que é responsável por carregar o oxigênio. Então, ele tem mais hemácia, consegue carregar mais oxigênio. Tá? Então, por isso que eles têm uma facilidade. Até o guia, ele subia e descia o vulcão correndo, enquanto o resto dos brasileiros estavam tudo morrendo lá para conseguir apenas subir o vulcão. Tá? Tem alguns brasileiros que moravam em regiões mais altas, eles tiveram mais facilidade. Eu tive muita dificuldade, né? Então, realmente, passei bem mal, né, na subida ali, mas consegui chegar no topo porque eu sou teimoso. Então, só para vocês entenderem o que a pressão atmosférica acaba fazendo, né, com o corpo humano. Ok? Depois eu vou contar outros relatos aí com pressão também, né, nas próximas aulas que a gente vai estudar. Daí são relatos que eu não tive tanto problema. Tá bom? Então, ali só para vocês entenderem bem como que funciona a pressão. E agora a gente vai fazer 2 exercícios para a gente entender o conceito de pressão e o conceito de densidade. Então, primeiro a gente vai fazer esse aqui de densidade, tá? Vou ler para vocês aqui, ó. Então, um exemplo de densidade. Determine a massa em quilogramas de um bloco de ferro maciço em forma de cubo cuja aresta mede 10 centímetros. Suponha que a massa específica do ferro seja igual a 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então,
ele quer a massa desse bloquinho de ferro, tá? Então, para calcular a massa, primeiro eu vou ter que calcular, né? A gente viu que a densidade... Opa! A densidade depende da massa e do volume. Então, ele já deu a densidade do ferro, né? E me deu o volume e quer a massa. Então, só deixa eu sair aqui para chegar lá no exercício. Então, ele me deu com o comprimento uma aresta e me deu a massa específica, que é a densidade desse ferro, que é igual a 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, para a gente resolver o cubo, né? Tá aqui o desenho do cubo. Esse cubinho vai ter 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, para calcular o volume dele, vai ser igual, na verdade, é 10 centímetros, né? O olho não ajudou. É 10 centímetros, tá? Então, a aresta é 10 por 10 por 10. Para calcular o volume, é só eu multiplicar as arestas. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, tá? Vou botar aqui, ó, centímetro, centímetro, centímetro. Enfia para trás. Tá? Isso vai ser igual a 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, isso aqui é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá? Só deixa eu botar aqui o... Então, o volume aqui vai ser 1000 centímetros cúbicos, tá? Agora ficou fácil. Por quê? Se eu quero a massa, né? Opa, ficou na parte superior. A massa vai ser, né? Se eu pegar aqui, ó, a massa tá aqui, eu quero a massa. Então, o volume vou passar para cá, multiplicando. Vai ficar o volume vezes a densidade, tá? Só para vocês verem como que eu estou fazendo aqui a equação. Vou botar um M minúsculo aqui na massa. Vai ficar igual ao volume vezes a densidade. Massa, o volume é 1000. Então, M minúsculo aqui de massa, vezes 1000, vezes a densidade, que é 7,8, tá? Uma coisa que eu peço para vocês sempre tomarem muita atenção, tá? Ó, o volume, eu estou calculando ele em centímetros cúbicos, porque aqui está em centímetros, tá? E a minha densidade, né, está em centímetros cúbicos também. Então, posso calcular em centímetros cúbicos. Às vezes, pode ser que eu tenha que fazer alguma transformação, então tem que tomar um certo cuidado com isso aí, tá bom? Se tiver pode estar aqui em quilograma por metro cúbico, tá? Então, esse volume tinha que estar em metros cúbicos, ok? Então, só tomar um certo cuidado com isso aí. Então, 1000 vezes 7,8 vai ser igual a 7.800 gramas, tá? Que vai ser igual a, né, se eu quiser em quilo, 7,8 quilogramas, né? 1 grama é igual a 1000, 1 quilo é igual a 1000 gramas, então, né, 7,8 quilogramas é igual a 7.800 gramas. Ok? Então, exercício feito só para a gente entender como se a gente trabalha com intensidade, tá? Agora a gente vai fazer um pouco de pressão, ok?
Então, agora a gente vai fazer um também de pressão, né? Então, um exemplo de pressão aqui, ó. Calcule a pressão exercida pelos pés de uma mulher de massa igual a 60 quilos. Considere que a mulher encontre-se em pé e que a área total de seus pés seja de 120 centímetros quadrados, tá? Então, a área dos dois pés dela é de 120 centímetros quadrados, ok? E que é a pressão, tá? Só que, primeira coisa, a pressão ali não pediu na unidade, né? Mas a pressão, como a gente trabalha muito com Newton por metro quadrado, a pressão é sempre importante transformar a área para metros quadrados para calcular já essa pressão em Pascal, que é a unidade no sistema internacional, tá? Só um detalhe bem importante, né? Eu já deixei até aqui pronto na, na resolução, que um metro quadrado não é 100 centímetros quadrados. Um metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Por que isso? Porque um metro é 100 centímetros. E para um metro quadrado é um metro vezes um metro. Então, se eu transformar centímetro, vai ficar 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, um metro quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000 centímetros quadrados. Tá bom? Então, para transformar aquilo ali, eu faço uma regrinha de 3, né? Então, vai ficar 120 dividido por 10.000. Né? Então, a área vai ser igual a 120 dividido por 10.000, vai dar 0,012 metros quadrados. Vou botar aqui mais fácil, tá? Então, né, basta dividir o... Não, 0,12. Né, 12, 120 dividido por 10.000 dá 1,2 vezes 10 na 2, 10 na menos 4, vai ficar 1,2 vezes 10 na menos 2, 0,012. Né? Aqui vai dar 0,012 mesmo, tá bom? Então, aqui 0,012 metros quadrados. Ok? Agora sim, para calcular a pressão vai ser força sobre a área, tá? Já tenho área, só que eu não tenho a força. Por quê? Tá? Então aqui ele me deu a massa dessa mulher. Qual é a força que essa mulher está fazendo sobre o chão? A força que ela está fazendo sobre o chão, tá? É a força-peso. Como que eu calculo força-peso? Massa vezes gravidade. Então a massa é 60, a gravidade é 10. Então aí a força-peso que ela está fazendo ali vai ser 600 newtons. Cadê o N? Está aqui. Dividido por 0,012 metros. Vou botar aqui mais fácil. Tá? Metros quadrados. Tá? Então, a pressão aqui vai ser igual
a 600 dividido por 0,02, tá? Só deixa eu procurar aqui meu lápis para fazer a conta aqui. Então, só vou fazer a conta aqui rapidinho, tá, pessoal? Então, vai ficar 6 vezes 10 no quadrado, dividido por 1,2 vezes 10 na menos 2. 6 vai dar 5. 5 vezes 10 na 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 5 vezes 10 na 4, que é 1, 2, 3, 4 zeros. Então, isso aqui vai ser igual a 50.000 newtons por metro. Newton por metro quadrado. Tá? Então, aqui a pressão, né? Só deixa eu botar o P minúsculo, que a pressão é com P minúsculo, tá, pessoal? A máquina corrige aqui automaticamente. Vai ser igual a 50.000 newtons por metro quadrado, que eu também posso dizer que essa pressão aqui, ó, né, posso escrever que ela é igual a 50.000 Pascal, tá? Então, eles também usam o Pascal, que a gente usa como sigla PA, tá? Então, essa pressão pode ser escrita como 50.000 Pascal, ok? Então, essa aí é alguns exemplos de pressão, um exemplo de pressão, um exemplo de densidade, né? Só para vocês aprenderem a calcular, então, para vocês verem como realmente se calcula essas coisas, tá? Falamos um pouquinho da pressão atmosférica e da densidade, como que funciona. Então, as próximas aulas a gente vai continuar falando dessas coisas aí. Então, é importante que vocês assistam essa aula e façam os exercícios, tá? Para que vocês consigam entender e acompanhar as próximas aulas. Então, por hoje era só isso aí. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Só deixa eu desligar aqui.